Olá galera, eu sou o professor Cadu e nesse encontro de hoje nós começaremos a falar sobre as funções modulares. A nossa primeira interpretação sobre esse conceito vai ser a interpretação mais usual de todas, quando eu tiver alguma função já conhecida, só que eu não quiser trabalhar com essa função da forma que ela está, e sim com um módulo por fora dela como um todo, como eu farei com vocês hoje com dois exemplos, com a função f de x igual a módulo de x. Lembrem, se fosse f de x igual a x, vocês já conheceriam. Eu acrescentei o módulo aqui. E também com a função f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos x menos 6. Mais uma vez, se não tivesse o módulo, a função você já conheceria. E eu já parto desse pressuposto, porque tanto nesse primeiro exemplo como nesse segundo, observem que eu já fiz os gráficos das funções sem o módulo. Se a função fosse somente f de x igual a x, sem esse módulo aqui, eu teria exatamente esse gráfico, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Se a função fosse somente x ao quadrado menos x menos 6, eu teria esse gráfico, uma parábola com concavidade para cima, e eu já calculei, se você tiver curiosidade, calcule também. Suas raízes são menos 2 e 3. Tá claro até aí? O que eu quero analisar com vocês é, dada uma função que você já conhece, se eu aplicar o módulo nessa função, graficamente, que alteração será que vai acontecer? Para isso é muito simples, basta você lembrar do que o módulo faz com cada um dos números da função. Em um determinado momento da função, que ela é positiva, se eu aplicar ou não aplicar o módulo, pouca diferença faz, uma vez que o módulo não altera funções positivas. Agora, num certo momento que a função é negativa, que ela estiver abaixo do eixo x, o módulo causa uma alteração nessa função, ele inverte o seu sinal. Graficamente falando, se eu tenho um número aqui onde está o meu dedo, por exemplo, que é negativo, se eu quero transformá-lo em positivo, a mesma distância que ele tem abaixo do eixo x, ele vai se reverter para cima do eixo x. Então, graficamente falando, quando você pega uma função e aplica nela um módulo, toda a parcela que está acima do eixo x não se altera. E toda a parcela que está abaixo do eixo x é refletida para cima. Na prática, eu tenho a função f de x igual a x, mas eu quero saber o gráfico da função f de x igual ao módulo de x. Pensem comigo, essa parte que já é positiva não vai ser alterada pelo módulo. Ela continua aqui, ó, exatamente onde estava. Vou fazer uma linha preta mais escura para ficar bem claro que essa é a minha resposta. Agora, essa parte que era negativa, ao ter o módulo aplicado sobre ela, ela simplesmente reflete para cima. Então essa parte azul vai desaparecer e vai parar aqui. A função vai fazer uma figura similar a um V, porque ele joga toda a parte negativa para cima, transformando-a em positiva. Tá aí, ó. Esse é o gráfico da função f de x igual a módulo de x. E se fosse um caso um pouco mais elaborado como esse, é a mesma ideia. Vejam, em todos os lugares que a função é positiva, nenhuma alteração acontece. Os lugares em que essa função é positiva são à direita do 3, nessa parte que eu estou escurecendo aqui agora, e também à esquerda do menos 2, nessa parte que eu estou escurecendo agora. Aí no caderno de vocês, você faz a primeira parte clarinha, ou você faz pontilhada, enfim, o corretor tem que entender que esse primeiro gráfico não faz parte da sua resposta. Agora, na parte que é negativa, que é o intervalo entre o menos 2 e o 3, o módulo vai ter que trocar o seu sinal. Ou seja, ele pega toda a parte negativa, que é uma concavidade assim, e simplesmente joga para cima. Então, quando você aplicar o módulo, isso é o que acontece com a sua função. Somente a parte negativa é refletida para cima. Então, se um exercício pergunta, faça o gráfico dessa função. A parte azul estava aqui só para me servir de referência. A minha resposta é só a parte preta. Na prática, é isso. Faz o gráfico da função esquecendo o módulo e lembre-se que ao aplicar o módulo, a única alteração que acontece é que a parte negativa se transforma em positiva. Ok? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.